Ah, finalmente! Finalmente. Cá estamos. Que Boa bom! tarde a todos e a Que todas. Ainda só maravilha! vi senhoras a ouvir, portanto, as senhoras é que são sempre preocupadas com estas questões. Muito bem, muito bem. Maravilhoso, Isabel. Uma boa noite, né, a Também boa todas noite. e a todos que estão nos acompanhando agora de Portugal, a todas, a todos e a todos que também vão acompanhar a partir do Brasil. É com imenso prazer que nós do Comitê Popular de Mulheres em Portugal temos hoje conosco a doutora Isabel Aguiar Branco. Obrigada. Doutora Isabel Aguiar Branco é advogada, formada pela Faculdade de Direito de Coimbra, advoga desde 1993, é natural de Lisboa. Desde o início da sua carreira na advocacia, que tem se dedicado à prática da área social e dos direitos humanos, inicialmente em direito do trabalho e desde há 20 anos na área do direito da família e sucessões, com especial incidência nos direitos das mulheres, crianças e minorias. A par da advocacia, tem mantido ativa militância cívica e política ao longo dos anos em causas como a despenalização do aborto, adoção por casais homossexuais, defesa das minorias étnicas, combate contra a pobreza, luta contra a violência doméstica, feminicídio e violência contra crianças. Integra desde 2019 o Grupo de Reflexão e Ação por um País Mais Justo, composto por mais 5 membros que se tem dedicado a diversas campanhas e iniciativas legislativas cidadãs na área dos direitos das mulheres, das crianças e das minorias. Gostaria, então, de fazer aqui, doutora Isabel, uma citação para que nós possamos, então, dar aqui início à nossa conversação sobre os direitos das crianças e dos jovens em Portugal. Essa citação é da escritora nigeriana Chimamanda Adichie sobre o perigo da história única. Histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e ressaltar o mal, mas histórias podem também ser usadas para capacitar a humanidade, capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. E é precisamente sobre histórias, histórias de vida, história de pessoas, não é? Pessoas como nós, pessoas que nascem em Portugal, pessoas que vêm do Brasil, de África, de vários outros países, que vivem em Portugal, que contribuem para o desenvolvimento econômico, né, e sociocultural do país e que, de uma certa forma, têm vindo, sobretudo mulheres e crianças, né, a ter os seus direitos fundamentais e humanos constantemente violados institucionalmente. Eu, doutora Isabel, nós nos conhecemos já há alguns anos, precisamente sobre essas lutas que têm a ver com a questão da salvaguarda dos direitos fundamentais das crianças, dos jovens, das mulheres, nomeadamente nas questões relacionadas com violência doméstica, institucionalização de crianças, e de facto faz 7 anos, esse ano de 2025, que nós em Portugal tivemos uma denúncia enorme sobre vários procedimentos irregulares que estavam a decorrer, não é, no âmbito da proteção à infância e juventude, sobretudo contra as mães, também contra pais, mas sobretudo contra mulheres mães. E infelizmente, nós acabamos por constatar que atualmente nós temos na nossa comunidade, neste caso brasileira, não é, das pessoas brasileiras com percurso de migração para Portugal, muitas situações que estão a decorrer, muitas denúncias que estão a decorrer. Há 2 semanas atrás, nós tivemos o conhecimento de um caso em Viseu, em São Pedro do Sul, de 2 crianças que estavam tendo um segmento de promoção e proteção junto à CPCJ de São Pedro do Sul, em Viseu, e que foram retiradas abruptamente desde a escola para uma família de acolhimento, e os pais ficaram aterrorizados e pediram socorro, assim como nós também estamos acompanhando uma situação da Ana Paula dos Santos, que é uma senhora de origem santomense, que tem 4 filhos, neste caso ela foi mamãe agora recentemente, e ela estava sendo ameaçada de não ser liberada de sair da maternidade com o bebê que acabou de nascer, justamente porque a sua casa foi demolida pela Câmara Municipal de Loures. Esta é uma situação que não é única, são várias famílias a passar por essas situações,
e, infelizmente, as famílias vêm divulgando essas situações em que elas estão sofrendo violência patrimonial, né, institucional e também psicológica, porque as assistentes sociais de instituições como Instituto de Segurança Social e também da CPCJ têm esta pressão sobre as mães, sobre as mulheres, né? E aí, dentro desse panorama, que agora a comunidade brasileira ela começou a crescer em Portugal exponencialmente desde 2018, por causa das questões políticas com o Brasil, não é? E acontece que muitas pessoas da comunidade brasileira não têm esse conhecimento desses procedimentos desde de trás. E é por isso também que nós aqui do comitê estamos realmente muito felizes. A gente está com a doutora Isabel hoje, que é para poder esclarecer um pouco aqui o contexto social português, no sentido que não são fake news quando as famílias estão passando Perdão. que estão sendo discriminadas, que os relatórios sociais que escrevem sobre elas muitas vezes são omissos, são caluniosos e também discriminatórios. Isso não é fake news. De facto, nós, há 7 anos atrás, né, um grupo enorme de pessoas com diferentes naturalidades, nacionalidades, profissões, nós nos demos conta que, de facto, essas coisas estão procedendo. Inclusive, estivemos na Assembleia da República Portuguesa, né, propusemos iniciativas legislativas cidadãs, através de uma petição que teve mais de 5 mil assinaturas. Depois, há uma lei que está em vigor, precisamente, que diz respeito aos centros de acolhimento de crianças em Portugal, no sentido em que os profissionais da área da magistratura não estejam a trabalhar também nos centros de acolhimentos, né, de crianças e jovens. Enfim, é um contexto que envolve, de uma certa forma, a história única, que nós acabamos por perceber que há sempre essa questão da história única, não é? Quem é que tem o direito de dizer como se educa, de que forma se educa as famílias, né? E isso, de uma certa forma, tem a ver com a nossa herança cultural, educacional, que foi forjada no período todo da escravatura, não é? Do tráfico transatlântico de pessoas, dessa ideologia da civilização, não é, de civilizar o outro, de que nós sabemos e os outros não sabem. Portanto, esta questão etnocêntrica e que nós precisamos realmente desconstruir para poder entendermos que se estamos no século XXI, se Portugal ratificou imensas convenções internacionais, se temos uma lei, que é a lei da LPCJP, que é uma das leis consideradas uma das melhores leis da Europa, né? Então, nós temos que perceber aqui, de uma certa forma, de que forma é que nós podemos caminhar sem violar direitos fundamentais e humanos das pessoas. E dito isso, gostaria de colocar a questão que é quais são os direitos fundamentais e os direitos humanos concernentes às crianças e jovens em Portugal, porque muitas vezes as pessoas quando imigram para o país, elas desconhecem que há uma lei de proteção às crianças, elas desconhecem como as coisas de facto funcionam. E isto é o que tem deixado as pessoas muito assustadas, não é? Com essas denúncias que têm surgido na comunicação social de pessoas que estão a passar por situações de desespero, no fundo, porque mexer com uma família das pessoas é algo muito sério, não é? Obrigada, Rita, e obrigada a toda a gente que está a ouvir. Eu gosto sempre, agradeço sempre muito estes convites para falar sobre estes assuntos, porque acho que nunca é demais esclarecer dúvidas que as pessoas tenham, porque muita da informação que mães e as famílias têm, eu noto que passa muito pela comunicação pessoa a pessoa. E claro que também há muita desinformação, portanto, quanto mais rigorosa for a informação e se passar a mensagem, acho que melhor as pessoas conseguem exercer os seus direitos. Eu não vou aqui fazer uma apresentação típica que costumo fazer, para não se tornar também aborrecido. Vou aproveitar a deixa da Rita e falar dos direitos fundamentais das crianças agora em geral, para depois passar a aspectos um bocadinho mais práticos da aplicação da lei e quais os cuidados que as famílias devem ter. Penso que é esse mais ou menos o objetivo desta live, questões práticas, como proceder em determinadas situações
e, portanto, eu não me vou alongar muito na explicação teórica dos direitos das crianças. Mas em Portugal, como na Europa e como no resto do mundo, os direitos das crianças estão fixados na Convenção dos Direitos da Criança, não é? Que toda a gente conhece, acho que não preciso sequer de fazer de referência, posso no fim enviar. Os direitos da criança estão lá, é a carta fundamental mundial dos direitos da criança. Nem todos os países subscrevem, nomeadamente os Estados Unidos. Mas a questão é que esses princípios fundamentais que estão vertidos na Carta na Convenção dos Direitos das Crianças Universal são os princípios fundamentais que devem presidir mesmo às leis dos países, às leis normais dos países, incluindo a Constituição de cada país, como a nossa, e portanto tem que estar, essa é a Magna Carta dos Direitos das Crianças, é a Convenção. Relativamente ao que vigora em Portugal e como nos países que subscreveram. Relativamente a Portugal, depois imediatamente abaixo, não a par da Convenção, temos a Constituição da República Portuguesa, que fala dos direitos fundamentais da criança, que genericamente podemos dizer que é o direito à vida, o direito à saúde, o direito a uma educação integral, o direito a beneficiar de alimentação de qualidade, direitos ambientais e depois toda uma série de direitos que partem destes fundamentais. O direito ao afeto, o direito a brincar, já são de direitos parcelares, todos incluídos nos direitos das crianças, que eu penso que toda a gente sabe mais ou menos o que é que são, não vale a pena estar aqui também a falar muito. Portanto, eu falei da Constituição, onde vem previstos os direitos das crianças. Portanto, quando se tem alguma dúvida relativamente a que direitos é que as crianças têm perante o Estado, e isto é muito importante, porque é perante o Estado que normalmente onde surgem os conflitos, é na dinâmica entre o cidadão, a mãe, o pai, ou as famílias, e a intervenção do Estado, é neste polo que surgem os conflitos, também surgem entre particulares, entre pais e mães, entre pais e escolas, entre pais e outros organismos, mas aqui penso que o principal foco dos problemas surgem quando há a intervenção do Estado na família. Portanto, portanto é preciso referir desde já que essa intervenção do Estado na família é proibida por lei e, portanto, é excepcional, tem que ser excepcional. O Estado, isto está na Constituição, só pode interferir na família, na educação, nas orientações familiares, na organização como a família se processa, só pode intervir em casos excepcionalíssimos. Porque o princípio da autonomia e da família é um princípio constitucional. Eu depois, no fim, digo aqui as disposições todas para não estarmos aqui a ir muito ao pormenor. Queria que retivessem essa ideia, é que, de facto, existe o princípio da não intervenção do Estado na família e é um direito constitucional. Isto significa que, quando se justifica, nos casos em que é justificada essa intervenção, ela não pode ser arbitrária nunca, tem que ser legalmente fundada, sempre. Portanto, o motivo da intervenção do Estado, e já vamos a casos e a pormenores, o motivo da intervenção do Estado tem sempre que ser justificado. Não pode nunca não ter justificação. Uma comissão de proteção, uma escola, um serviço de saúde, qualquer organismo do Estado não pode tomar decisões, nem fazer qualquer tipo de interferência na família desde quando não está legitimado para isso. E de onde vem a legitimidade? A legitimidade para a intervenção tem a ver com haver uma necessidade concreta, real, demonstrada, urgente, de perigo para a criança. Portanto, o lugar da proteção da criança é, por excelência, a família. Embora, e podemos falar disso também, se calhar não hoje, a família é também o lugar das maiores violências. Sabemos disso. A violência doméstica, o abuso sexual, sabemos que é predominantemente na família que ocorre. Mas a família é, por definição e em regra, o lugar e o espaço de proteção da criança. Portanto, a primeira entidade e a única, em rigor, que deve decidir quais são os cuidados a prestar àquela criança, cuidados em geral, é a família. Isto é o princípio. Mas depois há casos que sabemos em que há
as famílias têm problemas, todas as famílias têm problemas, na sociedade toda a gente tem problemas e as famílias também têm. Há pais mais capazes e pais menos incapazes, há pais mal formados e bem formados, como toda a gente, há crianças fáceis e crianças difíceis, embora neste caso isto não tenha tanta importância, porque as crianças, mesmo as difíceis, têm direito à proteção, e ao cuidado e ao afeto. Talvez até mais, mereçam mais cuidados e mais acompanhamento. A questão é esta. Quando há uma intervenção do Estado na família, essa intervenção tem que ser justificada, porque senão não é legítima. Não é legítima, não pode ser aceite. E isto é um princípio constitucional. Para não estar a repetir, sabemos que há situações que para nós são claras, em que a intervenção dessas entidades protetoras, como é a CPCJ, porque as entidades protetoras há uma hierarquia e começam em entidades que são próximas de nós, que são os serviços com que nós lidamos todos os dias, que é, por exemplo, a escola. A escola é uma importante entidade de proteção, de primeira linha. A escola, os centros de saúde, onde a criança vai ao médico e é acompanhada pelo médico. E claro que desse ponto de vista... Ai, perdão que está-me aqui a dar sol. Desse ponto de vista, é óbvio que na escola o que é acompanhado e verificado e atentamente muito pelos professores o estádio da aprendizagem da criança, é se ela está bem, se ela está mal, se sente bem, se sente mal, se está incluída com os pares ou não. Na saúde é o seu registro de saúde, o seu estado de saúde. Portanto, essas entidades, que são entidades de primeira linha, são as primeiras que devem intervir quando veem que existe algum perigo para a criança. Não é qualquer perigo. O problema começa aqui, é que não é qualquer perigo. Hoje em dia há muitos perigos, as pessoas acham, gerou-se uma espécie de sociedade em que todos somos fiscais uns dos outros, todos nos vigiamos uns aos outros e todos nos denunciamos uns aos outros. E isto é altamente pernicioso, como é evidente, para a vida em sociedade e para as pessoas, não é? Porque se é certo que algumas dessas sinalizações perdão, que algumas dessas acusações podem ser bem intencionadas, muitas delas não são, e nós sabemos, e temos casos que nos chegam, de pessoas que fazem deliberadamente participações, por exemplo, nas comissões de proteção para prejudicar outras pessoas. Portanto, há quem instrumentalize o sistema para esse fim. Isto acontece sobretudo no contexto de processos de divórcio, em que o pai ou a mãe, em geral é o pai, porque é a mãe que está com as crianças, denuncia falsamente questões falsas. Mas isso faz com que imediatamente se abra um processo e a criança entre naquilo que eu chamo o sistema de proteção, que é muitas vezes o sistema onde elas são menos protegidas. Com isto eu não quero dizer nem generalizar que o sistema de proteção não funciona, não é isso. Funciona na maior parte dos casos, desde que funciona nos casos em que é necessário, mas só nesses. Porque há muitos casos em que o sistema de intervenção passa a intervir nas famílias, essa intervenção não é necessária, não é justificada, não é legítima e o resultado são danos irreversíveis para essa família e para as crianças, muitas vezes. Portanto, este é um ponto muito importante, saber que há limites para a intervenção. Há limites, e esses limites estão na lei. Eu estava agora aqui só a ver se chego aqui à parte, para vos dizer mais nesta parte que é importante relativamente à lei. Portanto, a Lei da Proteção de Crianças e Jovens em Perigo é a Lei 147/99 de 1 de setembro. Para procurarem sempre esta legislação atualizada, o que eu aconselho é consultarem esta lei e a legislação que entendam na página da Procuradoria-Geral da República de Lisboa, que está sempre atualizada e é de muito fácil consulta. Portanto, não sigam links que vos enviam de outros sítios, não façam, não digam que fulano de... Vão à lei, em caso de dúvida, vão à lei e vejam na lei, porque a lei é bastante perceptível, não é assim tão densa, esta lei. Vão à lei, se tiverem dúvidas, vejam o que lá diz acerca dos direitos das crianças e dos vossos direitos enquanto pais, e só depois, sim, podem colocar questões, mas primeiro, eu digo sempre, mesmo os juristas e os advogados não devem dar conselhos nem falar de cor sem ir à lei. Eu sempre que escrevo uma peça processual, confirmo na lei. Vou sempre uma lei que eu já tenho na cabeça há 30 anos. Mas confirmo, porque há alterações, que as pessoas podem não estar a par.
E, portanto, é sempre bom ir à lei. A nossa fonte de informação deve ser sempre a lei. Sempre. E a lei em fontes fidedignas. Esta, por exemplo, é uma delas. O que é que diz a lei da proteção das crianças? O que é que são? Nós estávamos há bocado a falar do que é que são os estabelecimentos de intervenção primária, os estabelecimentos de ensino, os centros de saúde. São dois exemplos, mas há outros. O que significa o seguinte. Estamos a falar da legitimidade. A própria lei da proteção de crianças e jovens em risco diz logo no seu artigo 3º que a legitimidade da intervenção, e eu ponho entre parênteses, não é qualquer indício ou situação de perigo que justifique a intervenção junto de uma criança ou da família, e neste campo deve ter-se em conta que a família e a sua privacidade são protegidas por lei em relação à interferência de terceiros e do Estado. Portanto, a intervenção para a promoção e proteção dos direitos da criança e do jovem em perigo tem lugar, reparem no único caso em que isto tem lugar, quando os pais, o representante legal, que pode não ser o pai ou a mãe, podem ser os avós, por exemplo, ou quem tenha a guarda de facto da criança, porque há situações em que não está definida, em que as crianças não vivem com os pais e está, por exemplo, à guarda de alguém não oficialmente, não, sem ser por decisão judicial. Acontece. Acontece cada vez menos, mas acontece. Antigamente era muito costume, as crianças, não havia cá tribunais de família nem a decidir para onde iam as crianças eram acolhidas pelos vizinhos e portanto acontecia isso, crianças viverem com pessoas que não lhes eram da família e que cuidavam delas como se fosse. Essas situações, claro que hoje em dia já são mais raras. Oxalá acontecessem mais, porque eu acho que as crianças estavam mais protegidas nesses contextos do que com o sistema de intervenção a avançar. Tem lugar quando os pais, o representante legal ou quem tem a guarda de facto ponham em perigo, portanto, isto supõe-se, a lei de proteção supõe-se, isto quanto a mim é um erro, mas é o que é, supõe-se que quem põe em perigo são as pessoas que têm a criança à sua guarda. A lei parte do pressuposto que as crianças não estão a ser protegidas ou até estão a ter os seus direitos violados pelas pessoas que a têm à sua responsabilidade e à sua guarda. É essa a presunção da lei. Vou-vos dar um exemplo depois mais no fim, que é um exemplo muito diferente do habitual, em que isso não acontece e não está previsto na lei. Por acaso, ter tido este caso fez-me repensar essa questão importante e até vou sugerir ao meu grupo que a gente pense numa reforma da lei nesse sentido. Porque não são só os pais nem os responsáveis legais que podem pôr em perigo as crianças. As próprias entidades que é suposto protegê-las, as escolas, por exemplo, e este é um caso que vos vou falar em que isso acontece, a própria escola pode pôr em perigo a criança. É uma coisa que parece aberrante, porque a escola é, em regra, e muito bem, e a ideia que se tem é correta, de que a escola é o grande espaço de proteção das crianças, e é, não há dúvida. Mas há casos aberrantes, insólitos e raros em que isso não acontece, em que é a escola que põe a criança em perigo. Por mais estranho que isto possa parecer, sabem que a vida é tão diversa quanto as situações que vão surgindo. Nunca está nada completo nem nada acabado. Portanto, sempre que surgem situações, nós percebemos essa diversidade e que a lei nunca consegue abarcar todas as realidades da vida. Mas dizia eu que, relativamente a isso, quais são os perigos? Os perigos para a segurança, a criança anda sozinha na rua, não tem idade para andar exposta a perigos, para a saúde, não vai ao médico ou não segue, está doente e não é cuidada convenientemente, para a sua educação, falta muito. Agora, esta coisa do faltar muito às aulas, faz-se um filme acerca de faltar muito às aulas. Eu acho que as escolas, por exemplo, sinalizarem uma criança porque falta muito às aulas é um disparate. É um disparate porque isso nem sempre significa que a criança está mal. Basta dizer que há crianças que são cábulas, por isso simplesmente são cábulas. Claro que isso pode-se dizer, isso é um prejuízo para a educação. É se tiver maus resultados no final do ano. Se no final do ano a criança que falta tiver maus resultados, as faltas tiveram um papel determinante nisso e podiam ser um perigo. Agora, não me parece que seja justificado sinalizar uma criança à Comissão de Proteção de Menores, como fazem as escolas, um bocado por receio, por excesso de zelo, diria eu, sinalizam as crianças só porque faltam. Basta que ultrapassem determinado número de faltas, já sinalizam logo. Isto não está correto, porque a própria escola é a entidade onde esse assunto deve ser resolvido. Em primeira linha, e é na escola que é próprio que isso se resolva. Chama aos pais, averigua por que razão é que as crianças faltam,
tenta apoiar os pais, encaminhá-los para apoios se tratar de uma questão de transporte, às vezes são dificuldades temporárias dos pais, e tudo isso deve ser resolvido na escola. Porque essa criança, apesar de faltar, pode até ter bons resultados. Isto acontece, portanto, as situações não podem ser tratadas como se fossem todas iguais. Cada situação é uma situação diversa. Isto é um exemplo que já fui adiantando, de muitas vezes as sinalizações, porque se gerou este esquema repetitivo de que criança excedeu o limite de faltas, tem que se sinalizar. E as escolas chutam, em vez de assumirem o papel que têm de entidades de proteção de primeira linha, chutam o problema para as CPCJs. E devo já dizer, com todo respeito pelo sistema de proteção, que nas CPCJs o tipo de apoio que as crianças recebem de proteção é de muito fraca qualidade. Em geral, há exceções, como é evidente, mas em geral, da minha experiência, e conheço CPCJs pelo país inteiro, há muito bons exemplos, não há dúvida, pessoas muito esforçadas e que realmente se preocupam e que fazem diferença na vida das famílias, mas em geral, eu acho que tem a ver um bocadinho com a forma como elas são constituídas, que são pessoas lá colocadas pelas câmaras, muitas vezes que não têm colocação noutro sítio, portanto não têm nem formação, muitas vezes não só não têm formação, como não têm apetência pela área, e portanto são pessoas que não têm sensibilidade para lidar com estes temas que são altamente sensíveis, não é? E portanto isso resulta sempre em desastre. Ao ponto de, nos casos em que clientes meus, normalmente eu digo clientes meus em geral, mas na regra são mulheres, e mesmo crianças e jovens, quando são chamadas às CPCJ, eu acompanho-as sempre. Porque já sei que o problema vai começar ali. E infelizmente começa sempre. O problema começa ali. Começa porque tentam logo, e isto já são algumas instruções que eu já vou descer ao detalhe, que é para alertar as pessoas. Começa logo porque as pessoas vão convencidas que aquilo, hoje em dia já nem tanto, mas por regra, convencidas que o sistema de proteção está ali para as ajudar. A ideia é essa, mas nem sempre isso acontece. E, portanto, as pessoas não podem ir sem apoio de um advogado. Eu nunca aconselho as pessoas a irem sozinhas à CPCJ. Isto parece difícil de realizar, mas não é. Porque as pessoas simplesmente, quando recebem a convocação, podem responder dizendo sim senhor, eu irei, mas pedi um advogado à Segurança Social, quando não tem advogado nem possibilidades de pagar, porque temos apoio jurídico, não é? Apoio judiciário, pedem um advogado à Segurança Social, comprovam na CPCJ que pediram esse advogado e só comparecem na CPCJ acompanhadas de advogado. Isto é o meu conselho. Eu nunca deixo cliente nenhum ir sozinho à CPCJ. Vou-vos dar um exemplo. Ainda há dias estive numa CPCJ do país que não vou nomear, que até funciona bem, em geral, e fui com a minha cliente e sentámos-nos e estavam duas técnicas e eu achei que as técnicas estavam com um ar um bocado de caso. Quando, para mim, o assunto era muito claro. A minha cliente estava com os filhos, era vítima de violência doméstica, as crianças também, e, portanto, o caso era muito claro. Para mim, não havia ali, ela só foi lá para avaliar se devia ou não dar o consentimento, porque este é outro aspecto importante, é que as comissões não têm poder para intervir sem o consentimento dos pais. E muitas vezes isso não é explicado. Nos bons casos é, mas nos maus, que são muitos, não é. Portanto, há uma tendência de algumas técnicas que não têm preparação nas CPCJs de convencerem os pais de que eles não têm alternativa a não ser fazerem um acordo ali para eles intervirem e prestarem o consentimento. Isto é falso. As pessoas não só não têm que consentir, não são obrigadas a consentir, devem questionar esse consentimento, não devem consentir na primeira convocatória, devem, porque há um período de reflexão, podem levar para casa e depois, mais tarde, depois de aconselhadas, dar o consentimento. Portanto, nunca consentir na primeira convocatória também, nunca. Porque normalmente a proposta, nem sempre dizem logo na primeira convocatória, na primeira entrevista, qual é a proposta que elas têm para aquele caso, não é? A proposta a que chamam acordo de proteção, nem sempre é adequado e, portanto, não devem dar o consentimento logo, devem refletir e, passado 8 dias, dão o consentimento se acharem que pode ser útil. Qual é a consequência? Contrariamente ao que muitas vezes é dito às famílias, a consequência não é má, não tem nada de mal. Claro que isto é dito de uma forma em que as pessoas se assustam, que é, se não der o consentimento isto vai para o tribunal. E vai. Mas às vezes isso é bom, porque os tribunais estão mais habilitados a lidar com estes assuntos do que as CPCJs. Têm mais formação, têm mais experiência e, portanto, agem de acordo com a lei. Ali não há dúvidas. Os tribunais
Enfim, claro, também há exceções, não é evidente, mas os tribunais estão sujeitos à lei também. Os GPCJs também estão, mas, enfim, aquilo como é um bocadinho informal, tudo ali se processa de uma maneira informal, há muitos atropelos. O tribunal é a garantia de que existe um procurador do Ministério Público que representa os interesses da criança, que está ali para os defender intransigentemente, porque é um interesse público do Estado a defesa dos direitos da criança, e temos um juiz que, em princípio, é equidistante do assunto e que vai decidir tendo em conta o superior interesse da criança. Portanto, quando dizem, se não consentir, vai para tribunal. Ainda bem, é para mesmo para tribunal que eu quero que vá. É esta a resposta que devem dar. Não se devem assustar com isso. Porque eu ficaria sempre muito mais descansada se um assunto relativo a um filho meu tivesse a ser tratado num tribunal do que numa CPCJ. E isto com a reserva que eu já fiz de que algumas CPCJs conseguem fazer coisas extraordinárias e resolver assuntos, o que é ótimo, não é? Porque nos tribunais há sempre, outro formalismo, demora um bocadinho mais de tempo, mas de qualquer maneira acho que ninguém se deve assustar com isso. É deixar ir para tribunal, não há problema nenhum. E relativamente à legitimidade da intervenção, eu já falei. Portanto, o que é que acontece? Um dos problemas que eu deteto é que hoje em dia intervém-se por tudo e por nada. Por tudo e por nada. Há o vizinho que diz, a menina estava a chorar porque estava sozinha em casa, vão para a CPCJ. O fulano estava na rua e não estava acompanhado dos pais, vão para a CPCJ. Portanto, isto instituiu-se uma cultura de bufaria, desculpem o termo, de que toda a gente se acusa mutuamente. E as CPCJs, eu ainda não percebi muito bem, não quero ser injusta, mas ainda não percebi muito bem se, em vez, a atitude devia ser a de dividirem, de separarem o trigo do joio, perceberem imediatamente o que está ali em presença. Para isso tinham que ter mais habilitações, o que está ali em presença, e entenderem que muitas vezes isto são guerrilhas entre as pessoas e que não corresponde nada a perigos da criança. Isto era um serviço que deviam prestar, mas em regra aceitam as denúncias, obrigam a ir os pais, porque é sempre uma intrusão. Lá está, por isso é que existe o princípio do respeito pela vida privada, da não interferência do Estado, porque é sempre uma intrusão. A pessoa tem que faltar ao trabalho, as crianças não vão à escola nessa tarde, estão ali a fazer-lhes perguntas sobre assuntos íntimos da família. Portanto, quer dizer, essa intrusão tem que ser sempre a última coisa a acontecer. Nunca pode ser uma coisa. Hoje em dia parece que é uma coisa vulgar. Foi para a CPCJ, anda na CPCJ, a CPCJ. Quer dizer, não pode ser. Não se pode vulgarizar a intervenção do sistema de proteção. O sistema de proteção é para intervir em casos graves em que a criança está em perigo. Não quer dizer perigo de vida. É evidente que não quer dizer só perigo de vida. Mas em perigos graves, reais. Claro que depois isto depende de cada cabeça. Hoje em dia, outra coisa que também se instituiu é que basta haver um conflito entre os pais para a criança estar em perigo. Isso é errado. Errado. Porque esse tipo de conflito que dizem ser tão grave, que obviamente que pode afetar as crianças, é evidente, todo o conflito afeta as crianças, embora o conflito faça parte da vida. É evidente que uma criança que vive num ambiente de conflito pode estar em perigo, enfim, pode estar em perigo para o seu desenvolvimento emocional, é evidente que sim. Mas existe aqui uma coisa que é curiosa, é que só aquelas filhas de pais que estão em processo de divórcio é que vão parar à CPCJ, porque todas as outras que vivem com ambos os pais no âmbito de uma família não desfeita, não, pelo divórcio, que essas provavelmente até aguentam muito mais, porque como não há divórcio, tudo se passa entre quatro paredes. Quantas crianças então não estariam em perigo a assistir a conflitos dos pais? Alguém passaria pela cabeça de alguém que o Estado fosse intervir dentro das famílias que se encontram reunidas ainda, só porque os pais estão em conflito? Não faz sentido. Então, porquê é que faz sentido fazer esta intervenção com base neste fundamento em famílias que se estão a separar? Portanto, são este tipo de questões que as pessoas também devem levantar. Devem ter sentido crítico e, conhecendo a lei pela base, tendo um acompanhamento, um apoio de advogado, muitas vezes até os próprios médicos nos centros de saúde indicam pessoas a apoiar. Psicólogo, eu estou a ver aqui nos comentários que falam em psicólogo, é evidente que um psicólogo é muito importante, mas sabemos bem qual é a realidade, sobretudo para mães pobres, porque eu não falei disso no início, costumo fazer sempre essa introdução. O pior risco para a criança, no mundo e nos dias que correm, é a pobreza.
Não é violência, nem é. A violência vem depois. E a violência a violência na família, as guerras, mas é a pobreza, é o principal inimigo da criança e das mulheres. As mulheres e as crianças é dos grupos mais discriminados ao longo dos séculos no mundo. Não há nenhum grupo é tão discriminado como as mulheres e as crianças. E ainda a É. particularidade, doutora Isabel, né, quando nós vamos analisar interseccionalmente. Isso evidentemente, e depois as crianças racializadas e isso ainda mais, ainda mais. Embora eu devo, não sei se isto se adequa bem ao contexto, mas no âmbito destas intervenções do Estado, que são discricionárias e arbitrárias, quando são, porque são muitas vezes, eu não encontro, confesso, noto que a intervenção é muito mais fácil, os direitos são muito mais trucidados pelo Estado quando se trata de mães pobres. Isso não tenho dúvida. Famílias pobres e Raramente destruturadas. há Se famílias. a família pobre, destruturada, for racializada, não noto que seja por isso. Não noto. Agora, há outra coisa. Não noto, não noto. Acho É, que a pobreza é que é a muito origem. conhecimento, permite. A discriminação da raça começa noutro departamento. Tem a ver mães sozinhas, por exemplo, mães sozinhas, filhas de imigrantes, isso sim, filhas de imigrantes, portanto, não é a raça em si, não é uma questão racial em si. Eu acho que os portugueses pobres têm o mesmo tratamento. Têm. Eu permita-me, doutora Isabel, da minha experiência de militância negra, não é? No Claro, movimento claro. negro português, aquilo que eu percepcionei das denúncias que foram feitas em 2017, que, de facto, maioritariamente falando, as pessoas que acederam a esses processos, elas não eram maioritariamente negras, né? De segunda, terceira geração, mas há um silêncio enorme, desde a década de 90 para cá, há um silêncio enorme de famílias migrantes de Angola, Sim. de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, de Moçambique, de crianças que foram retiradas, inclusive algumas crianças que foram retiradas com base em umas histórias macabras de que se as mães não dessem permissão, não teriam como continuar em Portugal porque iriam ser Sim, expulsas porque não iam sim, nem escrever sim. e nem sequer Isso tinham acontece. Isso documentação. acontece. Mas eu não tenho a certeza que isso seja por causa da raça. Acho que a raça interfere, sim, senhor, noutras questões relacionadas com É crianças. estrutural. Por É exemplo, na questão estrutural. cultural. Doutora Isabel, Na questão cultural, porque várias culturas têm a sua forma de educar vou e partilhar com isso não é respeitado em Portugal. todos. As técnicas que avaliam o modo de educar de pessoas com diferentes culturas é muito Porque restrito, não portanto, tem informação, na não verdade. tem informação. Portanto, há culturas que até têm modos de educar interessantíssimos e muito ricos, mas as pessoas estão muito formatadas, esses técnicos que lidam no sistema de proteção, estão muito formatados para comparar isso com aquilo que entendem que é a norma branca, evidentemente, ocidental, e isso aí sim eu noto muito preconceito. É na avaliação do tipo de cuidados que a família dá à criança, aí Mas interfere isso muito o está preconceito cultural da raça. a todo o processo educacional, que foi principalmente no século XX, não é? Com a colonização tardia de Portugal nos países africanos. Isso está muito relacionado com esse período de formação ideológica de que as pessoas em África não eram tão inteligentes como as Sim, pessoas europeias. isso é uma coisa horrível. Isso é uma coisa Permita-me horrível. partilhar consigo, por exemplo, uma mãe que veio para Portugal ao abrigo do Tratado de Saúde Sim, para poder acompanhar o filho, porque o filho tinha um problema renal. E a primeira coisa que as assistentes não sociais conheço esse fizeram caso. foi entregar um detergente de loiça O a essa mãe. quê? A primeira coisa que as assistentes sociais fizeram ao entrar em contato com a mãe foi entregar um detergente de loiça, como se a mãe não tivesse detergente de loiça em casa. É só a questão do A ignorância é uma coisa muito ignorante. triste. Então, isso está implicitamente Sim, ligado à sim. raça. Sim, Então, esse preconceito existe. Não nego isso. um, O que eu estava a dizer é outra coisa. É que no âmbito do sistema de proteção, na abordagem que as CPC, eu estamos a falar das CPCJs, porque é sobretudo aí que surgem os problemas, também em alguns tribunais, mas a abordagem que faz a CPCJ, eu penso que não é direta, não tem. Claro que haverá pessoas e pessoas, e há muito racismo em Portugal, isso é inegável. é Mas estrutural. eu não noto, com franqueza, que o busilis
da questão, aquilo que elas entendem que justifica a intervenção, tem a ver com raça pura e simplesmente. Não, Tem a ver, está interseccionado. certo? Tem a ver com a pobreza. Raça, classe, Se uma pessoa que é vulnerável em termos económicos cai numa CPCJ, as suas hipóteses descem logo para quase zero. e se forem negras e viverem nas Talvez, periferias, mas o negras lá está, imigrantes, depois acompanham a. Claro que há racismo, também interfere com certeza, mas se forem negras, e lá está, isso educam as crianças com outras culturas, porque as culturas delas são diferentes. Há toda uma incompreensão e uma ignorância à volta disto que faz com que, evidentemente, que essas mães sejam muito mais prejudicadas, isso não há dúvida, não há dúvida, isso é inquestionável. Agora, a pobreza antes de tudo isso, a pobreza, dizer que as crianças vivem em famílias estruturadas quando se organizam só de forma diferente, que tem que ser adaptada às suas condições económicas. A tendência, a classe, tendência para classe, intervir e retirar crianças em lugar de as apoiar as famílias, que é a subversão do princípio da proteção, que deve ser a retirada das crianças da família, deve ser a última das medidas quando nenhuma outra foi capaz de produzir efeitos. Mas muitas vezes é uma que se recorre. Nesses casos da pobreza, de mães em situações de fragilidade, pela raça, porque são imigrantes, porque não têm apoio, nessas situações a intervenção é imediata, eles não questionam absolutamente nada, é logo, porque acham logo, é aquele mito de substituição do sistema ocidental, que é perfeito, não é? É este preconceito, que é perfeito e que esse sistema, apesar de ser numa instituição, vai ser melhor para a criança do que na família. A pior violência que pode acontecer a uma criança na sua vida e que a marca para sempre é retirá-la à família. Eu conheço milhares de casos e, portanto, não há violência superior a essa. Essa é a violência maior. Mas não é só para as mães, é impensável, para as famílias. Mas para a criança, sobretudo se estão em idades muito tenras, porque é um buraco, é uma marca no seu desenvolvimento emocional, tudo isso está estudadíssimo e nem preciso eu de estar aqui a defender isso. Portanto, a ligeireza com que muitas vezes tomam essas decisões e se marcam para sempre vidas de crianças e de famílias é uma coisa que exige muita reflexão, porque isso é uma questão muito grave. Não sei se agora não sei se tem muito... Sobre essa questão, um bocadinho para trás, a doutora Isabel falou sobre a presença do advogado junto às CPCJs e também junto, eu gostaria também de dizer, partilhar sobre a questão das audições técnicas especializadas, Pronto. ou seja, das ações sociais do Instituto da Segurança Social Portuguesa. Existe o artigo 44, não é, do Código Civil, que de facto fala sobre isto, sobre a presença do advogado, porque há muitas histórias que eu ouvi e que também pude vivenciar, que algumas técnicas dizem às mães que não precisam entrar com o advogado e levar... Mas pior que isso, dizem que não é permitido. Exatamente. Pronto, então deixa-me esclarecer isso, Rita. Não só não é permitido, não só é permitido, como é ilegal impedir a presença do advogado nessas audições. Em qualquer serviço da Segurança Social, uma família que esteja com processo de promoção e proteção aberto e que esteja a ser analisada e acompanhada, tem sempre o direito de levar um advogado às entrevistas, sempre. Depois, a segunda fase não pode intervir o advogado. Também já me disseram a mim, não pode intervir. E eu perguntei, mas onde é que está isso? Onde é que está na lei o impedimento legal para a minha intervenção? Porque o meu trabalho é intervir em defesa dos meus clientes. Portanto, se eu estou aqui a fazer figura de corpo presente e não posso intervir, o que é que eu estou aqui a fazer? Porque uma coisa é certa, eu tenho o direito de estar aqui e o meu cliente tem direito a ser assistido. Não pode intervir, é uma orientação técnica. Eu, como? Não há orientações técnicas nesta matéria. Eles podem fazer as orientações que quiserem dentro da Segurança Social, isso não é lei. A lei é clara, e isso é do Estatuto do Advogado, que também. Não, o patrocínio por advogado não pode ser impedido, constrangido, limitado, em momento nenhum e junto de nenhuma instituição. É sempre garantido. E sempre garantido em defesa do seu cliente, como é evidente. Portanto, bem sei que para as técnicas e psicólogas que estão nesses serviços, é muito incómodo ter um advogado a questionar as coisas. Mas é o que temos. As pessoas têm esse direito. Importante do ponto de vista da salvaguarda dos direitos fundamentais. Outra questão relativamente a essas... Desculpa, Rita.
das instituições, da experiência que tive, eu convivi com várias mulheres que iam às instituições precisamente pedir apoio e saíam das instituições a serem revitimizadas. Então, Sim, a presença isso. do advogado, da advogada é fundamental, É de facto. fundamental. Isso é fundamental. Claro, se as pessoas tiverem um advogado de confiança é o ideal, mas estamos aqui a falar, sobretudo para as pessoas que não têm condições, não é? E que se calhar, eu penso que hoje em dia isso está bastante difundido, o facto de terem apoio judiciário. Mas No entanto, às vezes há um problema, que é o problema da demora da nomeação do advogado pelo não Instituto faz de Segurança. mal. A demora, se for um processo de promoção e proteção, que é nisso que estamos a falar, a demora, enquanto o advogado não é nomeado, o processo não pode andar. Não, quer dizer, pode andar, mas a parte tem o direito de esperar que o advogado seja nomeado para intervir. Isso, Eu também, isso penso está que na lei, isso está na lei do apoio judiciário. as pessoas, por exemplo, há muitas pessoas que de facto não têm condições financeiras, e nós sabemos que Claro, quando não há condições financeiras fica muito difícil esse acesso à justiça, mas existem instituições, ou seja, associações exatamente. civis, Fazem esse organizações, acompanhamento. a MCV, o SOS Racismo também, Exatamente. para que as pessoas saibam que elas podem se dirigir a algumas dessas instituições e dizer, olha, está se passando isto, isto e isto, e eu estou precisando de ajuda, eu preciso de algum apoio de consultoria para poder perceber de que forma que eu vou agir. Às Para vezes o facto de se recorrer a não posso essas estar sozinha. instituições agiliza a nomeação de advogado oficioso. E essas próprias instituições muitas vezes têm juristas e psicólogos, também é importante, para acompanhar as pessoas nessas pequenas diligências na Segurança Social enquanto não nomeiam um advogado. Agora, nem todas as associações têm esses meios, não é? Podemos falar, por exemplo, da APAV, que começou por ter um trabalho muito importante nesta área e que eu penso que hoje está um bocado consumida, os seus recursos estão um bocado consumidos na máquina em que aquilo se transformou e libertam cada vez menos recursos para um apoio efetivo onde ele é preciso às vítimas. Isto é a minha opinião pessoal, evidentemente. Não quero aqui desrespeitar a APAV, tem um passado muito, muito louvável na proteção da vítima, mas a APAV, por exemplo, por regra, nos seus gabinetes, tem sempre pelo menos um advogado e um psicólogo. E isto funciona melhor, sobretudo, eu noto que funciona melhor em cidades mais pequenas. Nas cidades mais pequenas, estes serviços, por exemplo, da APAV, como outros, mas eu agora estou a falar exclusivamente da APAV, eu noto que funciona melhor. Eu, por exemplo, tenho um escritório em Braga e noto que, por exemplo, a APAV em Braga funciona muito bem. Tem uma excelente jurista e uma excelente psicóloga, reúnem-se com os presidentes das juntas de freguesia e fazem maravilhas, protegem as vítimas, fazem coisas fantásticas. Portanto, procurar ajuda é sempre importante. Doutora Isabel, na altura em que eu acompanhei a marca, né, a Ana Vilma está até aqui acompanhando. Um beijo grande, um abraço forte, Ana Vilma. Eu a vi. Um beijinho também grande para a Ana Vilma. Quem não sabe, a Ana Vilma Maximiano é uma mãe, uma cidadã portuguesa, não é? Que passou por situações assim das mais inenarráveis deste país, né? Ana Vilma foi vítima de violência doméstica, começou a ser perseguida por técnicas com formação em assistência social. Na altura que ela estava com traumatismo craniano, que ela sofreu um traumatismo craniano, ela sofreu, então, uma tentativa de retirada dos filhos para institucionalização das suas filhas. E acontece que ela fez uma greve de fome em frente ao Palácio de Belém, o Palácio da Presidência da República, para denunciar o que ela estava vivendo. E, por fim, as suas crianças foram retiradas e foram dadas duas das crianças à pessoa que lhe tinha agredido, que lhe tinha causado o traumatismo craniano, né? E a outra criança para um pai que não fazia parte da vida da criança, quer dizer, uma loucura. E ela passou, foram 6 anos, não foi, doutora Isabel? Acho que Na bem luta mais. para poder ter as crianças de volta. E é essa situação da Ana Vilma. A Ana Vilma juntou-se com várias mulheres que estavam a passar pelas mesmas situações, também pais e famílias, né? Não só de Portugal, África, Brasil. Foi nessa altura que eu estava terminando meu curso de antropologia, fazendo um trabalho final sobre educação, que eu me aproximei de Ana Vilma e que comecei a perceber, no fundo, toda esta caixa de Pandora, não é? Totalmente horrível, horrenda,
em que as mulheres são vítimas de violência doméstica, as mulheres são revitimizadas por serem vítimas de violência doméstica, através da retirada do desvínculo materno-afetivo, né, da privação materno-institucional, assim como mulheres que estão passando por situações de desemprego, de falta de habitação, são pressionadas também e passam por essas situações, ao invés das instituições portuguesas terem condições para poder apoiar essas mães, né? Então, aqui uma coisa muito curiosa, né? Porque as instituições, os centros de acolhimento de crianças e jovens de Portugal, na sua maioria são IPSS, portanto, são instituições privadas, não é? Portanto, o Estado se imiscui da responsabilidade com estas crianças, com esses jovens, são instituições privadas ou O Estado religiosas, né? não tem, E, ou alegadamente não tem meios para ter um sistema de proteção estatal, não existe. Por isso delega essa responsabilidade social em entidades privadas que apoia, que subsidia e que vivem disso. e que recebe entre 1.100 a 3.000 tais euros por mês por cada criança que está vivendo, de uma certa forma, sem esse afeto, né, familiar. E as famílias? Eu me pergunto, em termos de justiça social, não seriam essas famílias, as famílias Claro, das próprias deviam crianças, ser não estou falando apoiadas, claro. aqui das crianças que são maltratadas, que são violadas sexualmente, etc. Não estou falando disso. Isso, realmente é necessário que haja uma proteção junto à família largada. E na falta dessa família largada, assim, a famílias de acolhimento. Estou falando de todos esses casos que nós acabamos por ter uma noção de que há procedimentos irregulares, não é? As famílias, as famílias deveriam ser ajudadas com esses valores que são distribuídos para esses centros de Mas acolhimento. aí tem a ver eu penso que uma das razões porque isto não acontece, porque isso já é uma questão muito levantada, e nomeadamente até por deputados na Assembleia da República, e pelos coletivos e pelas associações. Eu penso que isso não acontece por causa lá está, do preconceito de origem que entende que o Estado português, neste caso o português, mas poderia ser o alemão ou o inglês, o Estado português tem melhores competências nas suas instituições para educar bem a criança e para proteger bem a criança. Existe uma desconfiança preconceituosa e discriminatória relativamente à capacidade das famílias, por exemplo, a família alargada, os avós, tios, primos. Existe uma desconfiança de base e que é preconceituosa, em que preferem sujeitar a criança à ruptura do vínculo com a família do que confiar nas competências dessa família. E, portanto, É, acham que uma instituição está melhor habilitada e equipada a cuidar de uma criança. E isto é que é um preconceito. e este preconceito, ele nasce lá atrás, Ah, precisamente, sim, sim, questão sim. educacional, patriarcal, enfim. E é algo Claro. que a lei que a gente tem aqui da proteção à criança, né, as crianças e jovens, é uma lei que descende da Lei de Proteção à Infância europeia, portanto, final do século XIX, início do século XX, que também tinha Bastante todo esse melhorada, bem digamos, vá. claro, mas Bastante melhorada. a discriminação social a partir da classe social Claro, vem do lado de trás. claro, claro, E claro, claro. eu penso que isso só poderá ter um salto quântico. Uh, de facto, as comunidades imigrantes, de uma certa forma, eu creio que têm feito com que Portugal abra um pouco as pestanas. Felizmente, também Nós acho isso. somos o centro do mundo, afinal, Também sabe acho isso, falar por noto. eles, afinal, eles têm também culturas, não é? Que é uma coisa impressionante, depois do 25 de abril, quer dizer, 50 anos É, após, nós ainda mas é, estamos mas é. nessa Infelizmente é. É. trajetória de reconhecer isto e de pensar sobre Parece que isso. não se aprendeu nada, não é? É triste, É não muito é? triste, sabe? Eu vou É, lendo, quanto mais eu leio, é, quanto mais é. eu conheço pessoas mais velhas também, com que vou falando de África, daqui, da lá, eu digo assim, gente, como nós somos difíceis em termos de mudanças de hábitos, né? E essa dominação pelo masculino, né? Pela via masculina, esse olhar, que é um olhar de facto grotesco, É, não é? portanto, existe aquele, isso é bem visto, realmente é um olhar masculino e paternalista, por isso é que se diz paternalista e bem, de achar sempre que as mulheres, neste caso as mulheres,
e sobretudo se forem pobres, não é? Não têm competências suficientes para tomar decisões sozinhas, nem para decidir os destinos dos filhos sozinhas, nem para cuidar deles sozinhas. Uma É das uma coisa. coisas que me deixaram assim sempre pensativa Sem sobre um esse marido, sem um pai, sem um homem, elas não podem ser deixadas ao acaso, porque pode correr esses mal. É isto. relatórios sociais, né? Essa questão de não tem competências parentais ou tem competências parentais, Isso é um absurdo. né? Como É eu um falava, absurdo. Isso é um absurdo. E depois há uns programas de capacitação parental, que aquilo é uma pobreza, uma coisa. Lá está, todos feitos à imagem dos preconceitos das pessoas que os fazem. Tudo cheio de lugares comuns. Uma coisa que acontece muito, pode não ser muito significativa, mas que eu reparo, quando as técnicas fazem visitas domiciliárias, não tinha fotografias da criança na parede. Ou tinha fotografias da criança. Portanto, ter fotografias da criança exposta na parede, num tempo em que ninguém já praticamente faz isso, porque as fotografias estão todas digitais, basta isso para ser um indício de que não tem afeto pela criança. E um pai que até pode ser ou uma mãe, vá, que até pode ser um abusador, se tiver muitas fotografias espalhadas, já é um pai excelente. Portanto, tudo isto são preconceitos, mas que estão presentes, que são dificílimos de erradicar, portanto, é uma luta constante e diária, que são dificílimos de eliminar e que é preciso estar alerta, porque esses relatórios que a gente vê assentam muito nestes preconceitos e numa visão muito curta das realidades socioculturais das pessoas. Portanto, normalmente esses relatórios. Eu noto que até os tribunais têm alguma resistência que os advogados sejam notificados desses relatórios, obrigam-nos muitas vezes a ir aos tribunais consultá-los e passá-los à mão, porque nem fotografias deixam tirar. Porque esses relatórios são tão mal fundados e tão mal fundamentados e tão, muitas vezes, não tem ponto a ponto se lhe pegue, que é natural que os advogados, em duas linhas, desfaçam o relatório. Isso não convém aos tribunais, porque os tribunais gostam de decidir, e para terem razão para decidir, gostam de se fundamentar nos relatórios. E isso é perigoso. Portanto, muitos juízes, também porque têm muito que fazer, em muitos casos, em vez de analisarem o processo e pensarem, fazerem o seu juízo pessoal do processo, baseiam-se muito nos relatórios e os relatórios, muitas vezes, são isto que nós temos, não é? São relatórios que não nós têm temos qualidade. aqui uma fala da Vânia, que é a nossa companheira no comitê, que a Vânia diz assim: essa é uma lógica do século retrasado e passado, quando as famílias abastadas colocavam suas filhas e filhos nos internatos. Isso era por outros motivos. Isso era por outros motivos. Eu venho de uma família onde isso acontecia. Eu não estive internada, mas o meu pai esteve, por exemplo. Isso era outros motivos. Era porque a criança não tinha a importância que tem nos dias de hoje. Hoje em dia, por exemplo, ainda existem desses colégios. Em Portugal penso que não. Porque isso caiu em desuso precisamente com o ressurgimento da criança como sujeito de direitos. A criança passou não só a ser um objeto de proteção, em que os adultos devem proteger, mas passou a ser uma pessoa integral, sujeito de direitos. E, portanto, a partir desse momento, isto que foi gradual, como é evidente, todas essas concepções de que a criança é um bocado estorvo e que não pode fazer parte das rotinas familiares porque incomoda, ou porque não sabe portar à mesa, ou porque dá muito trabalho e a mãe fica cansada e o pai também não está para aturar as birras. Portanto, acontecia um bocado por causa disso. Ou existiam amas em casa e nénis que cuidavam das crianças, ou em casos, normalmente, nos rapazes, normalmente era mais os meninos, punham-se os meninos em colégios internos, para ficarem duros e para ficarem fortes, era um bocadinho como a tropa. E são crianças que até hoje ficam traumatizadas para a vida inteira, que levam traumas para a vida inteira. Mas as razões eram outras. Final do século XIX para o século XX, com a questão que perceberam-se que as crianças seriam os cidadãos do amanhã. Então, que não é esta trajetória do final do século XIX para o século XX, mas principalmente a criança passa a ser esse sujeito de proteção, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. Tanto é que os centros de acolhimento em Portugal, eles começam a ser feitos precisamente depois da Segunda Guerra Mundial. Já havia alguns da obra da rainha Ana Maria Pia, que fez um trabalho muito interessante nessa área. Porque havia muita pobreza, é muito importante Mas a gente incidir mais na infância, havia havia. muita pobreza em Chamavam-se Portugal, né? asilos.
asilos onde já havia crianças, jovens, pessoas com problemas mentais, pessoas que trabalhavam no âmbito da prostituição, todas essas pessoas viviam nesses recintos. E tenho aqui uma questão, que é uma questão muito premente, que na altura era uma questão premente e que hoje ainda continua sendo uma questão premente, quando eu digo na altura, 7 anos atrás, que é a questão da retirada das crianças com base no artigo 91 da Lei de Proteção em Crianças, não é? Que Eu há explico isso. muito a questão das denúncias anônimas, não é? Que eu acho que deveria ser proibido, É, muito sinceramente. Evitaria muito nas vidas de isso muitas da questão das denúncias anónimas não é só por causa disso. O artigo 91 é um artigo que permite a intervenção da CPCJ ou dos serviços sociais sem o consentimento dos pais. A única diferença é esta. Quando se fala no artigo 91 da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, em Perigo, é disto que se trata. É uma intervenção, se a intervenção normal já é uma intervenção que deve ser residual em casos que se justifiquem, como eu disse há pouco, por causa da legitimidade do princípio da não intervenção, nestes casos, ainda menos. Portanto, o artigo 91 serve, tem que existir, isso é evidente, mas serve para intervir em casos de risco de vida iminente. Mais nada. Não há cá riscos emocionais, nem riscos. Nada disso. O artigo 91 é para uma criança que esteja em perigo de vida. Acabou. Não há mais mas nada. Mas claro que não é infelizmente utilizado na para realidade isso. não Mas deve acontece. ser só nesses casos. Perigo de vida, anda sozinha, não tem acompanhamento, anda no meio da estrada sozinha, está doente e não tem cuidados e é preciso intervir e interná-la. Em casos destes, mais nada. É para isso que serve o artigo 91. Claro que não é isso que acontece, sabemos disso. Aliás, os filhos, por exemplo, da Ana Vilma, as filhas, foram retiradas com base no artigo 91, com base em mentiras e arguições falsas. Portanto, claro que essa retirada, com base no artigo de 91, muita gente não sabe, ou não está suficientemente atenta, não sabe, pode ser contestado. O artigo 91 oferece às comissões uma ferramenta para rapidamente intervir, que é necessária, na maior parte dos casos, e depois essa intervenção tem que ir a tribunal para ser validada por um juiz. E depois notificada à família, e a família pode contraditá-la, pode oferecer prova contrária, pode e deve. Eu sei que as pessoas ficam tão aturdidas com estes processos que às vezes nem reagem, mas é preciso estar muito atento que o processo oferece uma oportunidade de defesa. É preciso aproveitá-la, porque senão as mentiras solidificam-se, ficam ali solidificadas, enquistando o processo desde o início, e depois a coisa corre muito mal a partir dali. Sobre algumas mulheres, precisamente naturais de países africanos descolonizados por Portugal. Há muitos casos em que os filhos foram retirados sem que elas soubessem absolutamente nada, nenhuma informação, com base no artigo 91. Mas tinha uma Então, penso que informação a população prévia, mas isso é suposto, porque normalmente as intervenções é em casos de urgência, e em casos de urgência eles não avisam os pais. a população imigrante, eu acho que falta muita informação à população imigrante, né? A comunidade brasileira, africana, ucraniana, enfim. E a população, acho que precisa entender que, num caso como este, que haja uma intervenção, que ninguém saiba de nada do que está acontecendo, Tem que, a instituição depois tem que saber, não, depois deveria tem que saber, logo imediatamente tem que ser informada. seria o Ministério Público, não é? Precisamente para dar a conhecer o que está acontecendo, porque o Ministério Público, como tutela as CPCJs, tem a obrigação de percepcionar onde está o processo da criança e o que está acontecendo com a Claro, criança. Casos evidentemente de sim. mulheres que passam não sei quantos dias correndo atrás das instituições para ter informação onde é que Eu está o sei, seu isso filho, onde é que está acontece, mas isso já é uma má prática, não tem a ver com a lei, isso já é uma má prática da lei. As Exato. pessoas não põem em campo o que a lei manda. Isso é essa a questão. Claro que as pessoas, numa situação dessas, devem se dirigir imediatamente aos serviços que têm que saber, a Segurança Social ou o CPCJ, e exigir saber os motivos da retirada, porque isso tem que lhes ser comunicado, como é evidente. Não quer dizer, antes não. Antes, vamos supor que a criança está num risco iminente, a mãe não tem que ser alertada, a mãe ou o pai não tem que ser alertados antes. É natural que a intervenção se justifique, independentemente até do conhecimento deles.
Agora, imediatamente a seguir, eles têm que ser informados, evidentemente. E o processo tem que ser imediatamente do próprio dia, remetido para tribunal para ser validado por um juiz e pelo Ministério Público. Isso não há dúvida. E a partir desse momento é que começa sim o prazo, corre o prazo para as pessoas formalmente se oporem àquela medida. Agora, no âmbito de um processo de promoção e proteção, né? Hum, Que a criança está sendo seguida, está sendo acompanhada, neste caso, pela hum. CPCJ. Como é que é possível retirarem as crianças de uma família sem ter uma conversação com a família, sem ter uma conversação com as crianças, sem preparar esta família para o próximo passo, para o passo a seguir? Isso está em algum lugar, em alguma lei que está escrito Não, 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 que não, se não, possa não. A questão é, vamos lá ver, o artigo 91 permite uma ação urgente e imediata. Portanto, não é. As situações podem ser muito diversas e, portanto, é muito difícil estar a teorizar acerca disso e a dizer não qual é a tem norma. que ser o artigo 91, Hum, como aconteceu com a família em Viseu, não é? hum. Eles estavam sendo acompanhados, as crianças estavam sendo acompanhadas, estava havendo um processo de promoção e proteção. E o que acontece é que eles não sabiam o que ia acontecer. E, de fato, deixaram as crianças na escola e as crianças foram retiradas da escola diretamente para a família de acolhimento e eles levaram um grande susto e denunciaram Claro. publicamente. Olha, essas pessoas não deveriam ser informadas dos seus direitos e quais eram os Essas passos pessoas têm seguintes? que ser informadas dos seus direitos, evidentemente. O ideal, num caso desses, era até falar com a família primeiro, isso era o ideal. Agora, a seguir, seguramente a família tem que ser chamada e tem que lhe ser explicada as razões da intervenção. Isso é um princípio que está na lei de proteção de crianças. Isso está na lei, é evidente que tem que ser informada. Agora, o que eu acho, esse caso é um bocado, não é muito costume, andarem a ser acompanhadas num processo de promoção e proteção, portanto, já fiscalizadas, digamos assim, porque a proteção de que se fala é mais uma fiscalização, porque as medidas de proteção envolvem, por exemplo, também apoio financeiro. É uma das hipóteses que está na lei, o apoio financeiro. Mas isso nunca é prestado, nunca é prestado. Outra coisa é apoio psicológico, também é raríssimo. As crianças ingressam no sistema Nacional de Saúde e só daí a 2 meses é que tem um psicólogo. Portanto, tudo isto também está ligado. Mas, nesse caso concreto, é evidente que os pais têm que ser informados. E podiam ser informados antes, porque não faz sentido já haver um processo aberto e as crianças estarem num sistema a ser protegidas, alegadamente, e não haver uma preparação dos pais para uma tomada de decisão radical dessas. Isso é falta de bom senso dos É técnicos. preciso É bom falta senso. de bom senso. É preciso bom senso. É preciso experiência, é preciso bom senso, é preciso sensibilidade, empatia e é preciso saber, estudar, saber, estudar, é isto. Minha querida, estamos chegando aqui. Tenho várias pessoas que estão aqui escrevendo. Estamos chegando às 20 horas. Passou rapidíssimo Passou, a nossa. num instante. Eu Muito estou sempre rápido. disponível quando quiserem conversar mais e que eu Agradeço esclareça mais. muito. Temos aqui a pior violência que pode ser feita a uma criança é Não é? retirá-la da família. Sem dúvida, A sem nossa dúvida, companheira sem Luísio. dúvida. Há uma outra companheira que está aqui, ou companheiro, não sei, que está dizendo isto é um negócio, a percepção que Há quem depois defenda isso. tem, não é, de tudo isto, que é muito triste. Uh, Enfim, né, são várias nuances, mas eu acho que, sobretudo, as pessoas tomarem o conhecimento de que há a lei, de como é que funciona a lei, como é que funcionam as instituições, de facto, na prática, Mas ir, que ir elas têm ver direito a a fontes ser pagas, fidedignas. Ir ver a fontes fidedignas. e, Saber com exatidão onde e é que a lei está atualizada. Lê-la, mesmo que não perceba tudo, não faz mal. Depois faz perguntas. A alguém que saiba. depois dirigir as associações Há uma civis que existem associação que eu não lá. referi, mas no Porto também é importante referir, que é uma associação muito boa, que presta serviços ótimos, seja de acompanhamento jurídico, psicológico, então é excepcional, que é a Associação Projeto Criar, Ah, que muita gente que não é tão divulgada porque é uma associação mais da pequena, também, Leonor, também, também foi fundada pela conselheira Clara Souto-Maior e tem agora a direção é da doutora Leonor Valente Monteiro, que é uma colega minha, que também trabalha nesta área e tem muita qualidade e basta, aquilo é mediante o pagamento de uma cota de 30 euros anuais, acho eu,
tem esses serviços que são de muita qualidade. Portanto, As associações estão um muito projeto preparadas em para geral para por. apoiar e para esclarecer e para informar. Portanto, eu aconselho sempre as mães que se apanham nestas situações e os pais e as famílias a consultar uma dessas associações. A associação é um projeto Criar no Porto. As mulheres de Braga ainda estão em Ora ativo. bem, já não formalmente, porque ninguém tinha capacidade para dar conta de tanta pedido, porque isto aqui no Minho é Ok. uma tragédia, Mas mas também tinha uma. informalmente a Emília Santos continua, eu sei que a Emília Santos continua a encaminhar dentro daquilo que pode, e eu própria faço isso. Então, a associação é um projeto Criar no Porto. Busque informações na internet. Doutora Leonor Monteiro, tendo como referência a doutora Clara Sotomayor. Mas há A outra associação coisa que eu queria dizer é que hoje em dia também já há alguma evolução, não é só coisas más, e algumas esquadras de polícia onde aceitam as denúncias de violência doméstica, qualquer uma tem que aceitar, mas há algumas que são especialmente preparadas e têm integrado na esquadra de polícia um gabinete de atendimento à vítima. Isto existe em Lisboa, no Porto, em Cascais, em Coimbra, em várias cidades. Em em Braga Lisboa, também já existe. não Portanto, é? é verdade que ainda não está disseminado ao interior do país e isso é um grande problema. Mas nessas esquadras o acompanhamento é muito, muito, muito bom, é muito humano. Encaminham, acompanham imenso as pessoas, acompanham-nas a casa para tirar as coisas, indicam, encaminham as crianças para psicólogos portanto, nessas, eu acho que em Cascais chama-se Casa Pilar, em Lisboa é a Casa Júlia, e há outras que eu agora não me lembro do nome, mas normalmente as capitais de distrito têm, normalmente têm. E isso também é um bom sítio para ir buscar, no dia em que se apresenta uma denúncia, por exemplo, de violência doméstica, é um bom sítio para recolher essas informações e para procurar ajuda. E eles próprios também encaminham para associações depois. E é isso, e é estar atentos com alegria, não é? No coração, sem grandes medos. Se houver essa Sim. necessidade de intervenção da CPCJ, Não não ter medo. No ter outro medo dia, de dizer estava não e tendo dizer vai para tribunal, não há problema. uma partilha também por parte do consultor jurídico do Consulado-Geral do Brasil, em Lisboa, que também falava a mesma coisa. Não é para ter medo da CPCJ, porque existe uma lei, existem as instituições que, a princípio, devem salvaguardar, não é, esta lei, e principalmente os direitos das crianças e dos jovens a não serem maltratados, mas, no É entanto, preciso caso ter consciência de que há limites para a intervenção do sistema de proteção em Portugal. Há limites. e E, é portanto, em regra, quando as pessoas sentem. É evidente que ninguém gosta de uma interferência do Estado na sua família, não é? Nenhum pai, nem nenhuma mãe, nem nenhuma família gosta. Mas há situações em que são claramente deslocadas essas intermissões. nós diríamos E é preciso falar sobre isso e procurar que ajuda. é isso, as pessoas não podem estar sozinhas, não podem ter Não, isso é o pior erro. e Não, entre a coação, não é, de ou assina este documento ou vai para o tribunal, melhor ir para o tribunal, melhor, melhor. porque para assinar um Porque uma documento que muitas técnica que vezes, apresenta as coisas nesses termos já é uma má técnica. Já é pois, uma má técnica. Não vale a pena. Aqui já não vai correr bem ali. é importante salientar que há muitos bons profissionais também, Muito obviamente, bons. Conheço vários. Conheço vários. sim, também, Conheço também vários. conheço. E é isto, não é? Salvaguardar aqui a nossa capacidade de bom senso diante das situações, não é? Que vamos vivenciando. Muito De obrigada, nada, o gosto foi meu. Isabel, Obrigada pelo mais uma vez, convite. né, esse momento. Um beijinho Um muito grande, beijinho. continuação de um bom mês de abril, que é o mês que nos traz, né, a Revolução dos É Cravos, verdade, é um e mês possamos, bonito, Abril. de facto, continuar lutando em prol da salvaguarda dos direitos fundamentais das crianças, das E mulheres, eu dos não tenho jovens. alternativa. É mesmo a minha vida é essa. Não tenho outra alternativa. Não sei fazer outra coisa. Nós, do Comitê Popular das Mulheres, em Portugal, nós temos várias valências, nós estamos em diferentes áreas, mas todas nós temos esta preocupação, né? Todas nós viemos muito longe para poder vivermos cá com as nossas famílias, conhecemos imensas famílias e queremos que tudo corra o melhor possível, que as pessoas de Sim, mas eu facto também possam estar bem. acredito que as coisas vão melhorar. Tudo isto, a questão da imigração é muito importante porque, de facto, veio contribuir para as pessoas abrirem um bocado as mentalidades. Claro que ainda há muita gente enfim, que é imune a isso, mas veio, de facto, contribuir para uma diversidade
riquíssima, e isso também vai ter um impacto. Eu estou convencida que daqui a 5 ou 6 anos já se vai notar claramente esse impacto muito positivo da presença da multiculturalidade no nosso país. Eu já sinto um bocadinho isso, Na já verdade, sinto. eu já sinto imenso, porque eu tenho 24 anos de Portugal. Na verdade, eu tenho mais anos de Portugal do que do Brasil Ah, nesse momento. claro, claro. A nossa coordenadora eu também já está há 23 anos vivendo cá, né? A Evonei Santos, que também é assistente social. E nós sentimos muito. Nós lembramos de quando nós chegamos cá, como é que eram as coisas, como é Melhorou, que melhorou. lá Há melhorias há uma notórias. abertura, não é? Muito maior do debate público, as questões das leis, das mudanças legislativas que foram sendo Com operadas muita luta. com Com muita luta, muita luta. exatamente. Portanto, é necessário nos mantermos fortes e Claro, firmes e continuar. e ter alegria, confiança e esperança. Isso é muito importante. Fundamental. É o antídoto. É melhor. Muito obrigada a todos, obrigada pelo convite. Beijo grande, gratidão Adeus. a todos e a Obrigada a todos. todas as que E até a estiveram a ouvir próxima. também, a todos. Obrigada. Beijo grande. Adeus.